Olá, meus amados, graça e paz, família, graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem, a mais um esclarecimento na palavra do Pai. Vamos que vamos, obrigado vocês aí já presentes aí nos comentários, pedindo aquele like de sempre. Compartilhe aí à vontade, comentem à vontade e vamos que vamos, avançando no entendimento do Pai, tá bom? Uma noite aí maravilhosa para todos vocês, que Deus continue iluminando a mente, os corações de cada um, tá bom? Pois bem, abençoados, esse é o assunto que nós iremos abordar aqui. Eu tenho certeza que no meio do povo da graça de Deus, este assunto é um assunto simples, porém há alguns questionamentos, alguns pontos, alguma indagação na mente que é preciso a gente tá trazendo um esclarecimento, né? Para que haja uma perfeição no entendimento. Se tratando dos irmãos da religião, isso aí é um tabu. Esse tema vai soar como heresia, pois os mesmos vivem na heresia da perdição eterna, fundamentada em um sofrimento eterno, baseado em parábolas, figura de linguagem e força de expressão. E o pior, a mente cauterizada com um inferno religioso que está impregnado dentro desta cultura, né? Deste tema sobre a questão da perdição eterna. O tema é esse: a perdição eterna dos perdidos. Ô irmão, por que a perdição eterna dos perdidos? Nós temos aí várias mensagens falando que o termo perdição na Bíblia, ele abrange vários pontos, várias questões. Está dentro de contextos diferentes. Então, se você pega Atos 16:31, que Paulo diz ao centurião, tá? Paulo fala para o centurião. Aquilo não é uma doutrina para a igreja. Paulo fala para o centurião, quando mesmo queria tirar a própria vida por ver os cárceres, né? As prisões ou a prisão aberta, quando Paulo e Silas, lá perto da meia-noite, orava, cantava e as prisões se abriram. Então o centurião tentou tirar a própria vida e Paulo disse: não te faça isso, nós estamos aqui. E aí o centurião perguntou: o que hei de fazer para me salvar? Ou para ser salvo dessa situação? Ele era o encarregado ali do cárcere, né? Ele era o responsável ali da prisão. Imagine os seus chefes, os seus governantes, os seus maiorais. O que era que eles não iriam fazer com aquele homem, uma vez que aqueles que estavam sob a sua vigilância tinham sido milagrosamente libertos da prisão. E aí Paulo disse: não faça isso, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Salvação ali não tem nada a ver com salvação eterna. Aquele homem não estava perdido eternamente. E naquele momento ali de desespero, ele clamou para a salvação eterna. Ele nem pensava nisso, não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
Ele pensou no momento, no aqui e agora, nessa situação. E Paulo, claro, um ministério prodigioso, a igreja primitiva, sinais acontecendo, prodígios e maravilhas. Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ou seja, Paulo liberou uma palavra de profética, né? Uma palavra de bênção, uma palavra de poder na vida daquele homem, onde Paulo dizia que Cristo iria salvar daquela situação, daquela circunstância ali. E aí havia todo aquele conceito, e a gente vai ver que aqueles que criam seguiam ali a doutrina dos apóstolos, eram batizados, etc. Mas aqui não tem nada a ver com vida eterna, tá? Vamos ver também em Mateus, capítulo 24, lá no versículo 13, Jesus dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Salvo eternamente? Salvo do inferno, como diz a religião? Não, porque no contexto, Jesus está falando da grande tribulação, Jesus está falando dos falsos cristos, dos falsos profetas, Jesus está falando do fim dos tempos, daquele período aion, daquele conceito pactual. Jesus está falando dos rumores de guerra. Jesus está falando das pestes, das fomes. Tudo que iria acontecer dentro daquela geração de Jesus não passará esta geração. Aí no versículo 16 em diante, o próprio Jesus vai dizer, ai das grávidas, ai daquelas que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no dia de sábado, onde os portões estavam trancados, o povo estava dentro da cidade, e naturalmente guardando o sábado, a tradição ali dos judeus. Imagine a invasão romana, como disse o próprio Jesus em Lucas, quando virdes Jerusalém cercada, cintiada, saber que é chegado o fim. O general Tito invade Jerusalém no ano 70, com mais de 60 mil soldados romanos. A cidade foi cercada, houve matança, destruição. O templo foi incendiado, foi destruído, veio abaixo, como havia Jesus predito em Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra. Sob este contexto, sob estas situações, que Jesus dizia, aqueles que estiver no monte, não desça para sua casa. Aquele que estiver em casa, fuja para os montes, caia fora, que será dias atribulosos. 2 estarão no moinho trabalhando, um será levado, outro será deixado. Estais atentos. Mateus 24, 15. Jesus repete, faz menção de uma profecia de Daniel. Como disse o profeta Daniel, quem lê, quem está no lugar santo, quem lê, entenda. A dissolação que havia profetizado Daniel, os dias estão próximos, no tempo de Jesus de Nazaré. E aí, sob este contexto todo, né, e aí iria se manifestar o Filho do Homem nas nuvens com poder e glória. Sob este contexto todo, Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Daquela situação. Salvação ali era um livramento, não tem nada a ver com salvação eterna. E aí nós vamos ver outros textos sobre questão de salvação. Efésios 2:8. Efésios 2:8, 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras da lei, para que ninguém se glorie. Que salvação? Salvação do ministério de condenação e morte. 2 Coríntios 3, 7 e 9. O ministério da lei, a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Romanos, Paulo diz que a lei dá força ao pecado. Paulo fala também na carta aos Romanos que para aqueles que estavam debaixo da lei, toda a boca tinha que ser fechada porque todo homem era condenável diante de Deus.
Então todos estavam debaixo de um ministério de condenação e morte. Então Cristo manifestou a sua graça para salvar aquele povo daquele ministério de condenação e morte, ou seja, da lei. Então Efésios 2, 8, 9 aplica a questão da salvação pela graça, que não era pelas obras, senão a graça já não seria graça, como disse Paulo aos Romanos 11, 6. Então aquele povo seria salvo pela graça, pela ação da graça de Deus. Cristo se tornou maldito para libertar aquele povo que estava vivendo debaixo de um cativeiro legalista, mosaico, debaixo de um ministério de condenação e morte. Então, mais uma vez, a questão da salvação ali, Efésios 2,8, não se aplica à questão de salvação eterna. Por quê? Porque os filhos de Deus nunca estiveram perdidos eternamente. Eles estiveram perdidos? Ou estavam perdidos? Ou muitos estão perdidos hoje? Na alma, no entendimento. Muitos filhos de Deus estão perdidos. Principalmente aqueles que se encontram dentro das religiões. Principalmente os que se encontram dentro das religiões. Estão perdidos. Confusos. Como nós falávamos aí hoje pela manhã, eu gravei uma mensagem às 9 horas. Recomendo, se você não assistiu, depois assista. Sobre essa questão da conservação da alma. A alma está em paz com Deus. Os filhos de Deus estão atribulados. Perdidos, não sabem de onde vem, nem para onde vai, vive assim, sabe, de qualquer jeito, e uma hora é salvo, uma hora perde a salvação, outra hora reconquista a salvação, outra hora, enfim, confusão total na religião. Filhos de Deus sofrendo porque não teve a salvação na mente, no psique, no intelecto. É a salvação, volto a repetir, outra questão da salvação, Romanos capítulo 10, quando Paulo diz: a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Que salvação? Salvação eterna? Não. Paulo continua: porque eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus. Eram zelosos para com Deus. Porém, sem entendimento, não tinha entendimento, não tinha sabedoria, não conhecia. Por isso que Jesus de Nazaré disse: se conhecereis a verdade vos libertará. A salvação era a verdade que os libertava daquele cativeiro. Aí Paulo continua falando nos Romanos 10:3, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, que é Cristo. 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a oração que Paulo fazia por Israel era para que Israel alcançasse a salvação da mente, no entendimento, para que eles não viessem a estar vivendo debaixo da maldição da lei, visto que o fim da lei era Cristo para a justiça de todo aquele que de fato acreditasse que Cristo veio para remir e resgatar aquele povo que estava vivendo debaixo de maldição e vivendo debaixo de pecado. Então você vai ver vários episódios, vários textos bíblicos que falam de salvação, onde não se aplica a questão de salvação eterna. Volto a repetir, o que é salvo, aliás, o que é filho de Deus é o Espírito. É aquele que o Pai elegeu e escolheu. Não é a carne precisa de salvação diária. Muitas vezes o irmão Elcio precisa de uma salvação. Isso é uma expressão de uma ajuda, de um socorro. Muitas vezes você precisa de uma salvação. É uma força de expressão. Um exemplo: meu Deus, o gás acabou na hora do almoço, estou sem 1 centavo, meu Deus, preciso de um socorro, de uma salvação aí, de um milagre, né? Não é isso? Então você precisa de uma salvação nesse sentido, é uma expressão. Estou passando por uma situação difícil, só o Senhor para me salvar disso, dessa questão, dessa situação. Então não se aplica a questão da eternidade. Então nós precisamos entender esses pontos, questionar isso. Para quê? Para não ser levado por vento de doutrina, porque a doutrina da salvação eterna, ela é, sabe? Não, porque se aceitar Jesus é salvo eternamente, porque está escrito: quem crê e for batizado será salvo. Mais outro texto: quem crê e for batizado será salvo. Crê em quê? No Cristo que estava ali manifestando a sua obra e batizava, o batismo do arrependimento de João Batista. Estavam absolvidos de toda a culpa, estavam isentos de toda a culpa, esperando a redenção que aconteceu na cruz.
Não era questão de salvação eterna. Não. Então vamos lá, abençoados. Existem movimentos religiosos, até que permeiam o campo da graça, chamado universalismo, onde as pessoas afirmam que todo mundo é um filho de Deus, é um espírito salvo. Todo mundo é salvo. Todo mundo no espírito é salvo. Queridos, o que acontece? Aí, mas porque no ano 70, depois que aconteceu o juízo sobre Israel, a partir do ano 70, todo mundo é salvo. Não, irmão, porque se todo mundo fosse salvo, seria também salvo antes do ano 70. Por que só seriam salvos pós o ano 70? Não. Quem é salvo, quem era um filho de Deus, sempre foi um filho de Deus. Lembra do que Jesus de Nazaré dizia? No meu reino, no estabelecimento do meu reino, usando aquela figura de linguagem, as minhas ovelhas estarão à minha direita, o bode às minhas esquerdas, à minha esquerda. Ou seja, ali falava de uma separação e não de uma extinção. O que aconteceu no ano 70, o juízo, o julgamento, foi uma separação definitivamente do joio e do trigo, do bode, da ovelha, que era uma linguagem, né, épica, cultural lá dos judeus. Então, o que houve no ano 70, o que houve na questão da consumação, na plenitude da graça, do estabelecimento de uma nova e eterna aliança, foi a separação. O que é que acontece? Estava definido o destino eterno de todos. Os filhos de Deus morreu, a carne voltou ao pó, disse o sábio Salomão, e o Espírito que veio de Deus voltará para Deus. Ou seja, a vida que veio de Deus, Espírito você pode entender como vida também, e ali é a vida eterna, porque a carne que veio do pó volta para o pó é a vida biológica. Então, a carne, essa vida biológica que veio do pó, que é de uma natureza humana, volta ao pó, e o Espírito, que é a vida eterna do homem, que veio de Deus, porque só pode ter vindo de Deus, voltará para Deus. Agora, o que acontece é que, como eu falei, muitas pessoas pregam que todos são filhos de Deus, que todo mundo é filho de Deus, que depois do ano 70 e BBB, bababá, e não é. Agora, há um grande tabu a ser quebrado, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a questão do conceito de perdição. O conceito de perdição da religião é que a pessoa que não aceita Jesus como seu suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, ao morrer, ele vai sofrer eternamente no inferno. Só que o inferno que ele acredita é o inferno criado pelo cristianismo ou pelas religiões que deriva, né, que saiu do cristianismo romano. Então o que acontece? Eles têm em mente que o inferno é um lago de fogo e enxofre, onde lá dentro tem um capeta, o suposto Satanás, que estará lá esperando aqueles que não aceitaram Jesus. Agora vai entender, ao mesmo tempo que o religioso diz que o capeta está lá no quinto dos infernos esperando aquele que não aceitou Jesus, ele também diz que o diabo está aí no mundo cirandando. Eu já vi, recentemente eu vi aqui uma mensagem de um pregador dizendo que o diabo ele tem livre acesso a Deus. Baseando aonde? Ele se fundamenta aonde? No livro de Jó. Ele diz que o diabo vai diante de Deus e acusa o filho de Deus, assim como acusou Jó. E aí o entrevistador perguntou, e como é que o diabo tem acesso a Deus? Ele disse, não, o diabo vai lá e ele começa a apontar, olha, aquela pessoa ali, se ele não se cuidar, se você, eu vou levar ele para mim. Como? Aí o sistema religioso diz que o diabo está no inferno, com tridente, esperando aquele que não aceita Jesus. Ao mesmo tempo, esse diabo, ele sai do inferno e vai para o céu falar com Jeová. Que confusão, irmão! E o inferno, para essas pessoas, é baseado no inferno de Dante, né? Nos filmes de Hollywood. Onde pega lá um vulcão e um vulcão em erupção e tal. Aí o cinema vem, cria esses filmes religiosos, chega lá dentro de um vulcão, nas profundezas lá daquele calor insuportável, coloca lá o diabo e um monte de gente caindo. Ah! Não aceitou Jesus. Ah! Aí cai só aqueles esqueletos. Ah! Aquela boca aberta. Ah!
conversa, irmão. Eu já tive medo disso. E o sistema tem medo disso. E o diabo tá lá, chega a tá babando. Ah, que bom que você veio. Como assim, irmão? Como assim? Invencionice. Invenção religiosa para prender as pessoas pelo medo, pela manipulação, para obrigar as pessoas a viverem debaixo de um cabresto. Ah, irmão Elcio, mas Jesus disse que aqueles que não seguissem a ele seriam lançados no lago de fogo e enxofre. Jesus estava fazendo menção de um Geena, de um lixão que ficava ao sul de Jerusalém, onde os animais eram jogados lá, onde os homens ímpios, os assassinos, parricidas, matricidas eram jogados lá. E aí colocava lá enxofre, né? Naquele tempo era o combustível que tinha, não era gasolina, não era álcool. Colocava enxofre e tacava fogo, e aí ficava lá a carnificina lá, o fogo lá queimando lá, ó. Aí Jesus faz uma menção daquilo ali. Que no juízo, os ímpios seriam lançados no fogo nesse sentido, de que lançou no fogo, acabou, deixariam de existir. Porque, um exemplo, pegasse um animal, morreu o animal, aí jogava lá naquele Geena lá, e tocava fogo, no vale do filho de Inom. Tocava fogo. Aquele cavalo, aquele porco, aquele animal que foi jogado lá, ia ficar queimando eternamente? Será que tem um cavalo lá, um porco queimando há mais de 2000 anos? Claro que não. Será que tem algum assassino lá sendo queimado há mais de 2000 anos? Não, abençoados. Ou seja, jogou no fogo, queimou, acabou. Queimou eternamente, porque não vai ficar queimando direto. Queimou, acabou, eternamente. João Batista disse no capítulo 3 de Mateus: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Aí João disse, João Batista também afirmou, Mateus capítulo 3, versículo 12: ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, ajuntará o trigo no celeiro e lançará a palha no fogo para que seja queimado, falando de um juízo que haveria de vir. Por isso que o próprio João dizia: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Paulo fala aos hebreus que Deus era um fogo consumidor, um fogo que consome. Então, perdição dos perdidos, a perdição eterna dos perdidos, é deixar de existir eternamente, ou seja, eles não têm vida pós-morte, como o sistema prega. Não, o Filho de Deus, ele morreu aqui, o corpo, né, o pó volta ao pó, e a verdadeira identidade dele estará para sempre com o Papai do Céu. Agora, o filho da perdição não é essa coisa religiosa que alguém vai ficar sofrendo depois da morte. O camarada já sofreu tanto na vida e vai ficar sofrendo eternamente depois da morte. Agora, sofrendo como? Se morreu, a carne acabou. E aí o religioso diz que no inferno o demônio vai ficar rasgando a carne. Que carne? Queimando, quem sente. Eu fui hoje fazer um almoço aqui, e aí vacilei e quase queimo o meu dedo. Quem sente dor de queimadura é a carne, não é o espírito. O espírito não sente dor. Então, como é que o espírito do perdido estaria sendo queimado no inferno físico, como diz o sistema? Então, se é espírito, então o inferno também eu teria que entender que seria espiritual. Mas o sistema diz que o inferno é real. Né? E há alguns que até dizem que geograficamente fica debaixo da terra. Então vamos entendendo aqui algumas coisinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entender aqui algumas coisinhas, né? Para a gente desenvolver melhor esse assunto. Deixa eu ver aqui minhas anotações aqui, tá? Vamos lá. Eu vou ler primeiro o texto que Paulo fala aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo
Versículo 3 em diante. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. Paulo diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda uns para com os outros. Versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Versículo 5. O que é prova clara do justo juízo de Deus. Olha Paulo falando do juízo de Deus. O que é prova clara do justo juízo de Deus. Então o juízo de Deus havia de se manifestar e Paulo estava falando ali daqueles que perseveravam na fé. E daqueles que naturalmente abandonaram ou não seguiam ou não criam. O que é prova clara? Versículo 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, agora eu estou no versículo 5. O que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Versículo 6, diz assim: se de fato é justo diante de Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Olha, aqueles que atribulavam o povo de Deus receberiam a recompensa, iriam pagar, né? Versículo 7. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar, olha, falando do juízo de Deus, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Juízo, fogo fala de juízo, seriam queimados, né? Olha o versículo 8 e o versículo 9, diz assim: e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Os quais sofrerão como castigo uma eterna perdição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia, falando do juízo, ele vier para ser glorificado em seus santos. Então não seria glorificado em todo mundo, só nos santos, só nos filhos, só nos eleitos. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos, ou seja, naqueles que ele separou. Santos é aqueles separados. Para ser glorificado nos seus santos. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que estiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. 11. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno de toda vocação e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda boa obra de fé. 12. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, presta atenção no versículo 9, principalmente no versículo 8 e 9, que diz que ele ia tomar por vingança aqueles que não obedecessem a Deus e não criam no Evangelho, os quais sofrerão como castigo uma eterna perdição e seriam banidos da face de Deus. Ou seja, ali haveria uma separação definitiva. Os filhos de Deus, eles têm acesso ao trono da graça, eles têm acesso a Deus por meio de um conhecimento, por meio de uma revelação, e depois da partida estarão para sempre com o Papai do céu. Os filhos da perdição, eles seriam banidos, separados. A perdição fala de ausência de Deus. A perdição eterna para os filhos da perdição, para os perdidos eternamente, é que ao morrer aqui, biologicamente falando, acabou. A vida deles se resume na terra. Quando eles partirem daqui, acabou. Não é ficar sofrendo eternamente. Perdição eterna é porque morreu aqui, acabou, está tudo perdido. É nesse sentido. Agora o religioso não, gosta de espiritualizar, né? E não, é porque quem não aceitar Jesus vai ficar sofrendo no quinto dos infernos, que bebê e bababá. Não, irmão. Perdição eterna. Eles não têm a eternidade em si. Eles foram separados, banidos da glória de Deus, sentenciados a uma separação eterna. Não é ficar sofrendo, não é ficar desesperado. Não! Quando eles morrerem, acabou.
Judas era um filho da perdição. João, capítulo 17, versículo 12. Jesus disse, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Falando de Judas. Então Judas morreu, era um filho da perdição. Então Judas está para o sistema religioso sofrendo eternamente em algum lugar. Não, irmão. Morreu, acabou. A perdição eterna, acabou a vida de Judas. Os filhos da perdição é isso. Não é ficar sofrendo eternamente. Isso é coisa dos romanos. E aí os evangélicos, os gospels, né? Seguidor desta doutrina do inferno, vive aí, acreditando nesses mitos. Ah, e detalhe, me mostra um texto bíblico que tem a figura de um ser espiritual, do diabo. Como é a aparência do diabo, do capeta de Satanás? Agora me diga uma coisa, quem é que estará no pseudo-inferno esperando os filhos da perdição para o sistema religioso? O diabo. Agora pergunta ao sistema religioso como é o diabo. Aí ele diz, é um ser espiritual. Aí você diz, dê uma definição desse ser espiritual. É um ser maligno. Como é a aparência dele? Aí ele vai dizer, ele tem chifre. Aí ele tem chifre. Ele tem uma cauda de uma serpente. É? Ele tem uma coloração de pele avermelhada. Sério? Ele é musculoso, malhadão assim, ó. Ele tem uns dentões. Ele tem uns olhos vermelhos. Ah, isso que é o diabo? É? Pegaram lá a imagem do deus grego, deus das águas, Poseidon. E aí os romanos misturaram lá com a tinta. E aí criou essa belezura. Ah, como eu tinha medo disso. O diabo é aquele bicho com tridente na mão. E isso tá tudo na mente do religioso, irmão. E o camarada todo avermelhado, né? Todo... Ele é preto, né? Preto com detalhes vermelhos. Tanto é que tem religião evangélica que quem veste preto é do diabo. Eles têm uns mantos brancos. Jesus é branco. Até nisso tem um racismo, né? Preconceito. Jesus é branco, então todo mundo aqui é de branco. O diabo é preto, é vermelho. Coitado dos torcedores do Flamengo, do Vitória aqui na Bahia. Os times aí de coloração avermelhada, né? É tudo do diabo, é tudo vermelho. Que isso, irmão? Que é isso, irmão? Então eles dizem que é isso que vai fazer aqueles que não aceitaram Jesus ficar sofrendo eternamente. Como? Faz sentido isso. Isso é religiosidade. Né? Então perdição eterna é isso. Não é... É porque o problema é que esse conceito de perdição ele está tão infernizado na mente dos filhos de Deus. Eu falei hoje na mensagem pela manhã, falei ontem na mensagem de domingo pela manhã, falei hoje na mensagem pela manhã, volto a repetir aqui. Um irmão que se reúne conosco, uma amiga dele é crente, a mãe faleceu, não aceitou Jesus. A moça está fazendo jejum com medo da mãe ter ido para o inferno, porque não aceitou Jesus em vida, não foi batizada. Olha o que a religião faz na mente das pessoas. Olha que coisa, irmão. Quem foi que disse que a salvação eterna está condicionada a uma religião A, B, a uma igreja X ou Y? Não existe. Imagine que a vida eterna do Filho de Deus estaria sob a responsabilidade de um pastor que vai fazer uma oração e que diz que é assim que é assado, de um líder religioso que define o conceito de salvação eterna. Nunca. Nunca. Amém? Vamos lá, mais algumas passagens aqui interessantes. Olha o que o apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante. E também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos.
que já estão sendo castigados. 12. Mas estes, como criaturas, como animais irracionais, por natureza feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. 13. Recebendo a paga da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites à luz do dia. Nórdua, são eles, e mácula, deleitando-se em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco, ou seja, estão até juntos dos filhos de Deus. 14. Tendo olhos cheios de adultério, insensíveis ao pecar ou no pecado, engodando as suas almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na ganância, filhos de maldição, filhos da maldição. Então esses homens seriam banidos, ceifados, queimados no juízo, separados. Não significa que depois do juízo de Deus não deixariam de existir filhos da perdição, não é isso. Agora, só que ele já nasce sentenciado. Quem é filho, quem é da perdição é da perdição. E não tem jeito. Bode não se converte, não vira ovelha. Usando aqui a metáfora do bode e da ovelha, né? O joio não se transforma em trigo. Quem é, acabou. Jesus de Nazaré já dizia: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então já era ovelha, ou seja, já era filho. Ele não veio para salvar eternamente o povo judeu. O povo judeu, os filhos de Deus, as ovelhas, já era ovelha. Ele não veio converter bode em ovelha. Ele veio separar a ovelha do bode, pela palavra. Ele preparou os 12 e disse: ide, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já era ovelha, não é que não era filho de Deus. Quando ele chegou para Zaqueu e disse: desce, Zaqueu, porque hoje me convém entrar na tua casa. A salvação chegou na tua casa, porque esse também é um filho de Abraão. Ele estava dizendo: esse é da descendência de Abraão, é da herança de Isaac, é filho de promessa, é um filho de Deus. E aí? Entenderam, abençoados? Então Pedro falou sobre isso. Vamos em outro texto também bem conhecido. Romanos capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos. Olha o versículo 6, 7 e 8 e nós vamos saltar alguns versículos. Romanos capítulo 9, preste atenção. Eu sei que os legalistas, os religiosos vão entrar aqui na live, vão assistir. Então presta atenção, antes de ficar comentando, falando besteira, ou pulando o vídeo, dizendo que esse pregador é herege, presta atenção. Romanos capítulo 9, versículo 6, diz assim: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Versículo 7, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o versículo 8 que diz: isto é, não são os filhos da carne que são contados como os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como sua ou como descendência. Não é o filho da carne que é contado como filho de Deus, é o filho da promessa. Agora vamos saltar alguns versículos, versículo 22 em diante. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, olha lá, e o que direis? Romanos 9, 22. E o que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdias, que de antemão preparou para a sua glória. Olha o versículo 24. É todo mundo filho de Deus? Olha o versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então não são todos os judeus que são salvos eternamente, são filhos de Deus, bem como não são todos os gentios. É dentre eles, dentre os judeus e dentre os gentios.
Quem está entendendo? Então observe que no versículo 22, o que direis que se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, irmão. As criancinhas não aguentam. Que os preparados para a perdição, ele já veio para isso. Eles estão cumprindo um desígnio de Deus. Deus estabeleceu para isso. Não tem como eles se converterem. Eles vieram para isso. E os questionadores, eu deixo aqui alguns textos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Anotem. Quem puder, pode colocar o texto aí. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Quem atenta para a obra de Deus, presta atenção na obra, na criação de Deus. Rapaz, atenta aí, presta atenção na obra de Deus. Preste atenção na criação de Deus. Atenta para a obra de Deus, meu irmão. Quem poderá endireitar o que Deus fez torto? É uma pergunta. Deus fez torto. Deus criou para esse mesmo propósito. O engraçado é que eles têm a Bíblia. Eles leem, mas eles não entendem. Eles só entendem aquilo que a tradição religiosa transmite, não aquilo que a palavra esclarece. Atenta para a obra de Deus. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Ah, você quer outro texto? Nós vamos pegar outros textos. Provérbios capítulo 16, versículo 4. O ímpio nasce desde a madre, errante, ele é errante desde a madre. Deus criou o ímpio, Provérbios capítulo 16, versículo 4. Deus criou o ímpio para o dia do mal. O ímpio, ele nasceu para o dia do mal. O homem perverso, o homem maligno. O filho da perdição iria se manifestar na carta aos Tessalonicenses, com todo engano e poder de prodígios, malignos, mentiras. Filho da perdição. E quem criou todas as coisas? Deus. Então as pessoas não entendem, porque a religião cauterizou a mente, né? Então, abençoados, observe que o livro de Judas também vai falar isso. Aqueles homens que foram designados para aquele mesmo juízo, homens ímpios, maus e perversos, foram destinados para aquele mesmo fim. É para aquilo ali, acabou. Que conversa é essa de que todo mundo é filho de Deus? Que conversa é essa de que todo mundo no Espírito é salvo? Não existe isso, abençoado. Muitos filhos de Deus que são, claro, salvos eternamente, não alcançaram a salvação na mente pelo conhecimento. Imagine dizer que todo mundo é salvo, que todo mundo é filho de Deus eternamente. Não existe. Então, perdição eterna para os perdidos é isso. É deixar de existir eternamente depois da sua partida. Acabou. Não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E eu vou encerrar em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler 3 versículos aqui, 45, 47 e 48. Mas querendo, olha o contexto. Nós temos algumas mensagens aqui no canal, eu até indico aí. O diabo, Adão e a sua descendência. O diabo, Adão e a sua semente. O diabo homicida e pai da mentira. E os seus descendentes. Está tudo aí no canal. Procure aí. Não, meu irmão. As pessoas passaram 10, 20, 30 anos no sistema religioso. As pessoas estão 50 anos no sistema religioso. Ouvindo engano, ouvindo mentira. Aí o engraçado é que quando chega na graça não tem paciência de estudar, de pesquisar. Meus irmãos, eu estudo direto, eu pesquiso direto, eu vou, analiso os textos. A gente vai entendendo a cada dia. Sabe? Agora tem gente, meu irmão, tem gente que só gosta mastigado, né? Tem gente que procura os temas, aí eu digo, irmão, tá ali no canal. Aí às vezes eu transmito, aí compartilho algumas mensagens. Não, mas eu queria saber agora, isso aqui. Meu irmão, a gente já gravou um monte de mensagem do tipo, vai mastigando aí. A gente, cada mensagem tem um esclarecimento, tem
o entendimento, as mensagens da graça de Deus, não a que eu estou pregando apenas, os irmãos que pregam aí, toda mensagem você vai ver um ponto ali, vai ter uma percepção diferente ali. São riquezas, irmãos, que Deus manifestou para os nossos dias, nossos corações. Então, é como eu falei, as pessoas são impacientes, né? Ficou 30 anos no sistema, chega 2 meses na graça, quer aprender tudo. Aí depois que aprende tudo, vá para o YouTube, para as redes sociais, pregar contra os irmãos que pregam a graça. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, olha o versículo 45 que diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Quem era Adão? Uma alma vivente. Adão era uma alma vivente, um homem da terra. Tá, pessoal? Tem gente que pensa que Adão é um filho de Deus espiritualmente. Fala, não, Adão era um homem da terra. Deus colocou ali para aquele propósito. Adão era um homem da terra. Aí tem a semente dele, né? Caim. Observe que Abel era característica de semente de Deus. Já Caim não, era característica de semente do homem da terra, de Adão. Ah, mas quem criou tudo? Deus criou tudo. Criação é de Deus. Mas Deus colocou lá tudo no seu devido lugar. Adão, filho da perdição, ou seja, era da perdição. Ele morreu ali e acabou. Eva, a gente já entende por causa de uma mensagem profética da mulher, nascerá o varão que pesará, esmagará a cabeça da serpente, que tinha a ver com o pecado adâmico, pecado original, etc. Que era uma figura de linguagem, tudo aquilo, né? Então a gente entende que Eva era uma filha de Deus. Era um espírito ali revestido de carne. Bem como o próprio filho Abel. E aí vem a história, a genealogia, as gerações. Sempre teve filho da salvação, ou seja, filho de Deus e filho da perdição. Os filhos de Deus se relacionaram com as mulheres do mundo, com as filhas dos homens, falando que os filhos de Deus, que em tradução, em algumas traduções vai dizer, e os anjos se relacionaram com as filhas dos homens. Aí tem gente que pensa, me desculpe aqui usar uma palavra clara e objetiva, o sistema religioso diz que os anjos caíram do céu e chegaram aqui e tiveram relação sexual com a mulher. Olha para isso, que loucura! Se o próprio Jesus de Nazaré disse que nos céus todos seriam como anjos, não se dariam casamento, não receberiam casamento, nenhum anjo, dizendo Jesus, teria atrações sexuais, carnais. Não! O próprio Jesus, ao ser questionado, disse: aqui pertence aos homens, dar e tomar em casamento. No céu não. No céu todos serão como anjos, espíritos. Aí o sistema religioso diz que os anjos caíram do céu, chegaram aqui, se relacionaram com as filhas de Deus, com os filhos de Deus, com as mulheres, e aí nasceram os gigantes. Que isso, irmão? Folclore judaico. Folclore judaico. Conto judaico. Parábola do judaísmo. Igual Jesus usa a parábola do rico e Lázaro para pegar os próprios judeus dentro de uma cultura que eles acreditavam. Só isso. Porque na parábola, olha, o rico morreu, foi lá para as profundezas, e o Lázaro foi para o seio, descanso de Abraão, mas um não podia atravessar o lugar do outro. Ou seja, ali já mostrava uma separação, mas não era no sentido literal, que tinha alguém lá no inferno. Deus, tem misericórdia, molha aí o dedo e toca na minha boca, alguém que estava com sede. Ô Senhor, envia aí profetas para falar para minha família. Não, irmão. Não, irmão. E tá lá o Lázaro, que era um pobrezinho, coitado, e chegou lá e estava lá descansando no peito de Abraão. Entendeu? Então você vai ver dentro dos contextos, quem era filho da perdição, era da perdição, independente. Vamos lá, 45, né? Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, falando de Cristo. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, Adão. O segundo homem, sendo do céu, o primeiro homem, 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, falando de Cristo. Agora olha o 48. Isso aqui é profundo. Olha o 48.
Qual terreno? Tais também são os terrenos. Qual? O celestial. Tais também são os celestiais. Então, os filhos de Deus são espíritos revestidos de carne. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e sangue. Então, quem são os filhos de Deus? Os espíritos, os filhos revestidos de carne. Os filhos da perdição. Origem adâmica, semente adâmica. Caim. Vou citando alguns aqui, né? Caim, Judas. São personagens conhecidos. Caim, Judas. O filho da perdição, que Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses. E tantos outros filhos da perdição dentro da história. Que no juízo de Deus houve uma separação. Biologicamente falando, o filho da perdição, ele nasce aí, vive um propósito terreno que Deus estabeleceu. Depois ele morreu aqui, acabou. Não quer dizer necessariamente que o filho da perdição, tá? Não quer dizer necessariamente que o filho da perdição seja uma pessoa que sai aí matando, destruindo todo mundo. Não quer dizer necessariamente. Também não quer dizer necessariamente que o filho da salvação seja um anjinho perfeito, porque nós também erramos, falhamos, tá? Então, ninguém sabe quem é quem, ninguém tem um nome na testa. É o Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, e nem todo mundo tem essa testificação. Então, não posso pregar aqui salvação universalista, que todo mundo é filho, quando o mesmo filho não é testificado no seu homem interior que ele é um filho de Deus. Amém, abençoados? Então, ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna. Eu espero que vocês tenham sido aí edificados. E aqueles que porventura discordam disso, é livre também para discordar. Afinal de contas, nós estamos aqui discutindo teologia, tá? Então cada um vai ter o seu ponto de interpretação. Mas dentro do Evangelho, dentro da graça de Deus, é a forma mais coerente que nós encontramos. E isso traz descanso para a nossa alma. Coisa que a religião não traz, porque é só medo, pavor, desespero e agonia, né, o tempo todo. Tá bom, meus irmãos? Graça e paz, graça eterna. Permitindo o Pai dos Espíritos, amanhã estaremos aqui novamente para mais um diálogo com o povo de Deus, tá bom? Vamos que vamos. Fui, até a próxima. Tchau, tchau.